Eu queria convidá-los a abrirem, por favor, suas Bíblias, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, do versículo 21 ao versículo 23. Queria convidá-los a lerem, juntamente comigo, os 3 últimos versículos da carta aos Filipenses. Filipenses, capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 23. E o tema dessa manhã, baseado nesse tema geral que o pastor Alaná anunciou nesse mês de fevereiro, que temos trazido essas mensagens, de conduzir outros a Cristo, conduzir pessoas a Cristo. O tema específico de hoje, baseado nessa passagem, é compartilhar o Evangelho de Cristo, vai muito mais além do que podemos imaginar. Compartilhar o Evangelho de Cristo vai muito mais além do que podemos imaginar. E o sermão de hoje foi baseado, obviamente, pela ação do Espírito Santo, meditação da palavra e um estudo e leitura apurada da história da igreja cristã do século I. E Filipenses capítulo 4, do versículo 21 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. As saudações, as despedidas do apóstolo Paulo aos Filipenses. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. Vou repetir o versículo 22 porque vai ser a base do sermão de hoje. Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César, ou os do palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. E é assim que o apóstolo Paulo finaliza a sua carta, como costumeiramente ele faz em suas epístolas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos ensine nesta manhã acerca de verdades das Sagradas Escrituras e que possamos sair daqui enriquecidos com esta palavra e colocá-la em prática em nossas vidas. É com perdão, ó Deus, dos nossos pecados, reconhecendo as nossas limitações e falhas, que fazemos esse pedido, em nome de Jesus. Amém. Compartilhar o Evangelho de Cristo vai muito mais além do que podemos imaginar. Às vezes a gente pode até fazer um plano piloto de evangelismo, talvez a gente até pense numa estratégia como igreja de alcançar pessoas para Cristo Jesus, talvez lá na faculdade, no local onde você trabalha, ou até mesmo onde você mora, você pense estrategicamente e Deus coloca em seu coração um planejamento para alcançar vidas. Mas o que nós não podemos perder de vista é que compartilhar, conduzir pessoas a Cristo Jesus, vai muito mais além do que podemos imaginar. Meus amados irmãos, esses 3 últimos versículos de Filipenses, as despedidas, as saudações, no versículo 21, o apóstolo Paulo diz: saúdem a todos os santos, a todos os crentes em Cristo Jesus. Aí ele diz: os irmãos que estão comigo enviam saudações. Possivelmente aqui, baseado lá em Filipenses 2, versos 19 e 25, esses que estão comigo enviam saudações, Paulo estivesse falando de Timóteo e Epafrodito. Quando ele diz os que estão comigo enviam saudações, possivelmente Paulo estava falando dos companheiros de pregação do Evangelho que levavam a mensagem do Evangelho lá em Roma, onde Paulo estava preso, como consta lá em Filipenses capítulo 1, versículo 14. Possivelmente Paulo aqui estivesse falando dos irmãos que estão comigo enviam saudações, de Tíquico, de Onésimo, de Marcos, sobrinho de Barnabé, e de um tal de Jesus, o justo. E meus amados irmãos, no versículo 22, ele diz: todos os crentes, todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão na casa de César ou no palácio de César. A carta aos Filipenses é uma das cartas da prisão.
Ou seja, é uma das epístolas paulinas em que Paulo escreve estando ele preso em Roma. E é interessante que quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós percebemos que os crentes em Atos dos Apóstolos, conhecidos pelos historiadores como os que faziam parte do movimento de Jesus ali no primeiro século, eles estavam sofrendo perseguições, até então não por Roma diretamente, mas pela liderança judaica religiosa daquela época. Jerusalém, que um dia havia sido uma importante cidade, a capital de Israel, governada por Davi e sua posteridade, agora Jerusalém não passava de uma cidade dominada por um governo estrangeiro, que era o Império Romano. E de repente, aquele pequeno povo, chamado Movimento de Jesus, chamados discípulos de Jesus, que estava numa cidade aparentemente apagada, dominada por um governo estrangeiro, esse povo, de repente, vira o mundo à sua volta de ponta cabeça. E esse povo e sua mensagem, a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, sai de Jerusalém aos confins da terra. E quando eu falo aos confins da terra, eu estou falando da capital do Império Romano. O mais irônico, meus amados irmãos, é que o sonho do apóstolo Paulo era o quê? Ele queria pregar o Evangelho na capital do Império, em Roma. É como muitos hoje dizem o seguinte: olha, eu sou um artista, mas para eu fazer sucesso, eu tenho que ir para Fortaleza, Natal, ou de preferência São Paulo, Rio de Janeiro, porque são as grandes megalópolis, as metrópoles, e a partir de lá eu serei conhecido. O apóstolo Paulo tem um sonho, que como o portador do evangelho aos gentios, pudesse chegar na capital do Império Romano e pregar o evangelho nesta capital. Obrigado. Olha só a mentalidade do apóstolo Paulo. Todas as caravanas, todos os tratados políticos, tudo que envolvia o mundo antigo naquela época, passava por Roma. E se passa por Roma, significa dizer que também de Roma sai para os confins da terra. Então, uma vez que eu prego a mensagem em Roma, essa mensagem, ela vai irradiar para os confins da terra. Em Atos dos Apóstolos, nos capítulos 24 e 25, ao registro do apóstolo Paulo, ele se apresenta, já na sua condição de prisioneiro, diante de um governador, de uma autoridade romana da Judéia, chamada Pórcio Festo. Aquela autoridade romana, com seus trajes romanos, era um verdadeiro oficial romano, alguém que tinha poder em suas mãos para ditar normas, para editar leis. Aquele homem que era o representante de César naquela província, agora estava diante de um prisioneiro. Paulo, possivelmente maltrapilho, sujo, com mau cheiro. E talvez se alguém estivesse presenciando a cena daqueles dois ali, olhando para Festo, um representante de César, um homem de poder em suas mãos, um homem de autoridade, alguém que podia decretar a prisão ou a liberdade de qualquer pessoa. E ao olhar para Paulo, via um prisioneiro, alguém que estava como trapo de imundícia, alguém que havia sido preso. Talvez essa pessoa que testemunhasse essa cena pudesse dizer o seguinte: olha, coitado desse tal de Paulo e dessa seitazinha que ele anda anunciando por aí. Mas segundo um historiador do século I, esse historiador ele fez o seguinte registro, ele disse: o futuro seria dessa inexplicável seita de Paulo, porque o Império Romano está com seus dias contados. E foi dito e feito. A mensagem do Evangelho chegou até hoje, mas a gente só conhece o Império Romano
pela história e, claro, pela herança que ela deixou para o mundo ocidental. Nós vamos aprender, meus amados irmãos, que compartilhar o Evangelho de Cristo vai muito mais além do que podemos imaginar. E a primeira grande lição que a gente aprende é, ao conduzir pessoas a Cristo, é importante sabermos que, não importam as circunstâncias, sempre é tempo de anunciarmos o Evangelho da salvação. Ao anunciar, ao conduzir pessoas a Cristo, é importante nós sabermos que não importam as circunstâncias, sempre é o tempo oportuno para anunciarmos o Evangelho da salvação. A Bíblia não registra como foi o fim de Paulo, mas o final do livro de Atos dos Apóstolos apresenta como Paulo terminou seu ministério, numa prisão em Roma. E mais, não diz apenas que ele estava preso, mas diz também que ele estava na prisão e mesmo estando numa situação desfavorável, ele continuava pregando o Evangelho. Meus amados irmãos, eu não estou dizendo da Segunda Igreja Batista, que vive num país livre, que você pode abrir sua Bíblia aí na Presidente Dutra e nenhuma autoridade policial vai prender você porque você está com sua Bíblia aberta ou porque você vai estar pregando em praça pública. Eu estou falando de um homem que estava preso em Roma e mesmo na condição de prisão, parece que ele já era um especialista em continuar fazendo a obra do Senhor, mesmo estando em cadeias. Ele nada o impedia de louvar ao Senhor, como ele fez com Silas ali na prisão. E agora em Roma, mesmo preso, Paulo continuava anunciando o Evangelho da salvação. Paulo continuava sendo um condutor de pessoas a Cristo Jesus. Preso e em Roma. Mas ele continuou pregando. Sua prisão não foi empecilho para o avanço do Evangelho. Ah, Senhor, eu vou me aposentar. E eu vejo que esta prisão é um sinal da minha aposentadoria. Porque se o Senhor me libertasse daqui, se o Senhor pudesse me abençoar aqui, se o Senhor pudesse me livrar dos sofrimentos, aí eu daria continuidade à pregação do Evangelho. Mas como eu estou preso, eu vejo isso como um sinal de que eu devo parar de pregar o Evangelho. Não era isso que estava na mente de Paulo. Para Paulo, mesmo na prisão, ele disse, eu estou preso aqui, mas as pessoas que estiverem perto de mim, esse soldado romano que fica na escolta, aquele escravo que traz o meu alimento, aquele outro empregado que acende as luminárias aqui perto, eu vou aproveitar este ambiente de cadeia e vou conduzir essas pessoas a Cristo Jesus. A grande lição que nós aprendemos, meus amados irmãos, é que nunca devemos desistir de conduzir outras pessoas a Cristo, uma vez que não há barreiras que possam impedir o avanço do Evangelho de Cristo Jesus. Por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a perseguição, no que diz respeito ao Evangelho do Senhor Jesus, no que diz respeito ao mover do Espírito Santo de Deus que conduz a sua igreja para anunciar outros a Cristo, não há barreiras, não há impedimentos de que possamos continuar pregando o Evangelho. Por isso, que lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo dá a seguinte orientação ao seu discípulo Timóteo. Ele diz, Timóteo, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Ele não disse, Timóteo, pregue a palavra quando tudo for bem, quando tudo estiver bem. Pregue a palavra quando você tiver uma oportunidade. Ele diz, pregue a palavra. Não importa se você está passando fome, não importa se você está sendo perseguido, não importa se você está preso, não importa qual seja a situação, esteja preparado a tempo e fora de tempo, mas pregue a palavra. A segunda lição que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, é que ao conduzir pessoas a Cristo, nós devemos enxergar pela fé as pessoas como futuras mensageiras da expansão do Evangelho por onde elas forem. Ao olhar para as pessoas em que nós iremos
lançar a semente do evangelho. Nós não podemos simplesmente abraçar um pessimismo. Olha, eu não sei nem se eu vou naquele pessoal ali, aquele pessoal lá de casa é complicado, os meus colegas de trabalho aí que são complicados. Então, na verdade, eu acho que eu nem vou falar, eu nem vou testemunhar, eu nem vou anunciar a Cristo, porque essas pessoas debocham de Cristo, debocham do evangelho. Não olhar com pessimismo, mas olhar com fé. Para que, como o pastor Alaná falou na pregação de domingo passado, para que possamos olhar os futuros Billy Grahams, homens que estão jogados no lamaçal do pecado, mas que pelo olhar da fé essas pessoas serão levantadas e usadas pelo poder de Deus. Para quê? Apenas para serem salvas? Não, mas para se tornarem futuros Paulos, para se tornarem futuros Barnabés, para se tornarem futuros mensageiros, missionários do Evangelho de Cristo Jesus. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, aproximadamente lá pelo ano 61, 62 do primeiro século, Paulo finaliza dizendo: nós estamos saudando os da casa de César, os do palácio de César. Paulo não estava saudando a família de César, do imperador. Paulo estava dando uma saudação para os seus irmãos em Cristo Jesus. Mas de onde, pastor? Lá de Jerusalém? Não. Dos da casa de César. Quem eram os da casa de César? Um número significativo de pessoas que serviam no palácio de César. E uma infinidade de pessoas. O pedagogos, que era o escravo que conduzia os seus senhores, conduziam as crianças dos seus senhores para a escola. Os tutores, que eram uma espécie de escravos que funcionavam como empregado ou como babá dos filhos dos seus senhores. Ele era responsável pela integridade dos filhos dos seus senhores, inclusive pela proteção deles. E se fosse preciso, aquele tutor, ele recebia autoridade para repreender o filho do seu senhor. Soldados, contadores, gente que mexia com as finanças do império, músicos, cocheiros, cozinheiros, cozinheiras, provadores de comida, provadores de vinho, juízes, príncipes, cortesãos. Era uma infinidade de pessoas que faziam parte do serviço do Império Romano, que faziam parte do palácio de César, que estavam constantemente servindo na casa de César. E quando Paulo disse: eu saúdo os da casa de César, Paulo estava falando com gente que é crente, que já havia aceitado Jesus. Pessoas que foram alcançadas por meio da proclamação do Evangelho pelos membros da igreja em Roma, antes de Paulo ser preso em Roma, como também pessoas que foram alcançados pelo próprio Paulo quando estava preso em Roma. Sabe quem é que era muito alvo das pregações de Paulo? Os soldados romanos. Paulo estava numa prisão. O que é que acontecia? Sempre ficava sentinelas, soldados romanos vigiando Paulo. E o mais interessante é que esses soldados, eles ficavam 24 horas ali na cola de Paulo. Aí o que é que Paulo pensou? Esses homens não vão sair da minha cola, então eu vou evangelizá-los. Eu fico imaginando aqueles soldados 24 horas por dia na cola de Paulo. Talvez eu não vejo a hora o meu colega de trabalho me render aqui no serviço, porque eu já não aguento mais esse tal de Jesus que esse homem tanto fala. Paulo constantemente pregando aos seus sentinelas, aos homens, aos soldados romanos que estavam ali vigiando, escoltando a prisão de Paulo, para que ele não pudesse fugir. E muitos desses soldados ficavam acorrentados, algemados a Paulo. Se ele tentar fugir, vai ter que levar o soldado junto. Aí Paulo, lá, escrevendo Filipenses na prisão, algemado a um soldado, ele olha aquelas algemas, olha para o soldado
Deus, o Espírito Santo inspira, fala ao seu coração. Aí ele diz aquilo que está lá em Filipenses 1,13. Ele diz: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Paulo estava dizendo: ao me encontrar algemado com estes soldados, fica evidente para estes soldados que estão aqui me vigiando, que não saem da minha cola, fica evidente para toda a guarda pretoriana, ou seja, toda a guarda romana do palácio, e fica evidente para todas as demais pessoas que servem e que trabalham no palácio de César, que eu estou preso aqui, não por ser um criminoso, mas eu estou preso aqui por causa de Cristo Jesus, por causa do Evangelho de Cristo Jesus, por causa da mensagem de Cristo Jesus. A mensagem do seu Evangelho é que eu estou aqui, e esta mensagem é uma mensagem de que eu não me envergonho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu e depois o grego. Aí você poderia colocar aí o romano também. Efésios 3, versos 1 e 2. Olha só o que é que Paulo fala. Estando na prisão, Paulo diz: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês estão me prendendo porque vocês acham que eu estou fazendo algo de errado, eu sou um fora da lei. Mas na verdade, eu estou preso aqui não por causa de vocês, eu estou preso aqui porque eu sou um prisioneiro de Cristo, e porque eu estou preso aqui é prova suficiente do meu amor por vocês que são gentios, vocês que são romanos. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Aí aqui nesses 2 versículos de Efésios 3, tem 3 ideias muito fortes que casam com esse contexto que nós estamos vendo. Primeiro, ele fala que é prisioneiro de Cristo. Todas as vezes que ele se vê numa prisão, que ele se via acorrentado, ele trazia à sua mente o seguinte: eu sou um prisioneiro de Cristo. Roma me prendeu, mas eu sou um escravo, um prisioneiro de Cristo. Ao estar na prisão em Roma, ele também lembra da sua responsabilidade de pregar aos romanos, aos gentios. Um soldado romano era um gentio. Um escravo romano era um gentio. Aí também ele lembra da graça de Deus. Ele não diz: eu estou preso aqui por castigo de Deus, eu estou preso aqui porque Deus me abandonou. Ele diz assim: olha, apesar das circunstâncias, mas foi imposta a mim uma responsabilidade em favor de vocês pela graça de Deus. O que Paulo faz não tem outra explicação senão pela graça de Deus. Então aquela perseguição que você está sofrendo no seu trabalho, lá na sua casa, onde quer que você esteja, porque você é um condutor do Evangelho de Cristo, não é porque você é um coitadinho, não é porque Deus não liga mais para você, mas é porque esses sofrimentos são resultados da graça de Deus sobre as nossas vidas. Todas as vezes que conduzimos o Evangelho, uma pessoa para Cristo Jesus, estamos apresentando a graça de Deus. Meus amados irmãos, o sermão todinho está sendo extraído só dessa frase: eu saúdo os da casa de César. Tem tanta coisa. Tive que retirar muita coisa porque o tempo não era suficiente. Os da casa de César, aqueles que foram frutos do evangelho pregado por Paulo na prisão, em seus sofrimentos. Aqueles que foram frutos do evangelho pregado também pelos crentes lá em Roma. Pessoas que um dia foram vistos como futuros Paulos de Tarso, como futuros crentes em Roma, como futuros salvos remidos pelo sangue de Cristo Jesus e como futuros missionários, futuros condutores do evangelho da salvação a outras pessoas. Lembra de Barnabé e Paulo? Barnabé, no seu nome mesmo é José, mas foi dado a ele um cognome. Barnabé quer dizer
aquele que é consolador, aquele que é exortador. Barnabé, enquanto muitos desconfiavam desse tal de Saulo, que diz que agora é crente, mas até ontem ele estava perseguindo a igreja, o povo estava, a igreja, com medo de discipulá-lo, de acompanhá-lo, de visitá-lo. Barnabé teve a coragem de se aproximar de Paulo e de fazer um discipulado com ele. Ele viu em Paulo um futuro missionário. Ele viu em Paulo uma grande chance, uma grande oportunidade de Deus estar usando poderosamente através da vida deste novo convertido, um grande homem, instrumento de Deus, para alcançar os povos. E, se preciso for, ir até Roma. Meus amados irmãos, se não tivermos os olhos da fé, e se não tivermos também a sensibilidade, ou seja, se formos insensíveis, e se formos incrédulos, não poderemos jamais conduzir pessoas a Cristo. Perderemos de vista os futuros missionários de Cristo Jesus. Que possamos enxergar pela fé pessoas que em potencial se tornarão pastores, missionários e pregadores, crentes pregadores em seus locais de convívio, seu trabalho, na sua casa, na sua família. Mas a terceira lição que a gente aprende aqui nesse texto é que ao conduzir pessoas a Cristo, nós devemos entender que existe um plano estratégico maior de Deus que favorece a expansão do evangelho da salvação. Ao conduzir pessoas a Cristo, devemos entender que existe um plano maior, existe um plano estratégico bem maior, que vem de Deus, que favorece a igreja a expansão do evangelho da salvação. Quando Paulo diz, eu saúdo os da casa de César, era um lembrete de que o evangelho de Cristo Jesus já se encontrava com suas raízes fincadas na casa de César. E meus amados irmãos, isso para Paulo era tudo, porque mesmo ele estando preso, mas ele entendia de que uma vez que já existem crentes fincados no palácio de César, como existem crentes lá, talvez no meio da empresa onde você trabalha, como existem crentes lá na universidade, ou dentro da sua casa, das nossas casas, para Paulo, esta mensagem, esta realidade, lhe dava esperança porque da casa de César, a mensagem do evangelho poderia alcançar os confins da terra. E meus queridos irmãos, isso é algo extraordinário. Ao mesmo tempo que é extraordinário, é também algo irônico. Porque, de acordo com os historiadores, alguns dizem que a primeira agência missionária, e eu entenda a minha fala de forma irônica, a primeira agência missionária de todos os tempos a favorecer a expansão do evangelho chamava-se Império Romano. A organização que mais era contra a fé cristã era a que mais favorecia a expansão do evangelho de Cristo. Isso é muito irônico, ao mesmo tempo extraordinário. Porque o Império Romano pôde contribuir para que pessoas crentes em Cristo pudessem compartilhar do evangelho do Senhor Jesus até os confins da terra. Por isso que eu chamo sua atenção para o texto de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo de número 4. Paulo diz assim, vindo a plenitude dos tempos, esse texto é tremendo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Pastor, o que significa Paulo dizer, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho? Significa dizer que Deus, de acordo com o seu relógio, de acordo com o seu tempo estabelecido por Deus, o momento exato, ele enviou seu Filho Jesus, nascido de mulher.
Deus não enviou nem antes do tempo previsto, nem depois. Deus enviou Jesus no momento exato. Essa é a explicação mais rasa acerca desse versículo. Mas se nós formos aprofundar, além disso, Paulo quer dizer que Deus, que na plenitude dos tempos, no momento exato, enviou seu Filho, antes de acontecer este momento extraordinário, Deus ele preparou todo o terreno, Deus ele preparou todo o cenário para que as circunstâncias e as situações gerais pudessem favorecer a expansão, a mensagem do Evangelho do seu Filho, Cristo Jesus. Ao longo dos séculos, ao longo da história do seu povo no passado, ao longo do levantamento de potências e da queda de nações, Deus ele preparou todo o cenário para que o seu filho nascesse num ambiente, para que o seu filho nascesse num tempo histórico favorável à expansão do Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o real sentido dessa passagem. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Se Jesus tivesse nascido no século 21, século 21 era da informação em tempo real, século 21 era das grandes tecnologias, do domínio das máquinas, imagens holográficas, você pode se comunicar como se a pessoa estivesse ao seu lado, você pode falar com alguém a qualquer momento, ao vivo, ali, uma chamada de vídeo. Você pode fazer parte de uma rede de informações, redes sociais diversas. E apesar de tudo isso, se Jesus tivesse nascido no século 21, com todas essas ferramentas, a mensagem, a expansão do Evangelho de Cristo ainda não teria tido o grande impacto, o impacto profundo que teve na Palestina do primeiro século, que foi o tempo exato que ele nasceu. Porque mesmo na era da antiguidade, Deus preparou para que tudo concorresse, para que tudo contribuísse, mesmo com perseguições, mesmo com dificuldades, mas para que o seu Evangelho, a mensagem do seu Filho Jesus fosse anunciada. Quer ver uma coisa? Contexto, Paulo está na prisão. A potência mundial da época, Império Romano. O Império Romano tinha uma força de organização tremenda no seu exército. E isso favoreceu a expansão do Evangelho. Pastor, o que é que tem a ver o exército romano com a expansão do Evangelho? Não existia na época nação nenhuma, exército nenhum que fosse mais poderoso do que o exército romano. Porque o exército romano tinha força, era um exército bem treinado, era um exército organizado, era um exército estruturado, era um exército bem planejado. Enquanto os bárbaros saíam do jeito que eles achavam que deviam atacar os romanos avante o primeiro pelotão. Aguardem, levantem seus escudos. Vamos fazer aqui um formato de tartaruga com os escudos, proteção. E havia todo um treinamento para que se tornasse, ao longo de suas conquistas, o exército mais poderoso da época. Agora deixa eu dizer uma coisa, eu falei que Paulo evangelizava os soldados romanos. O Novo Testamento fala de alguns centuriões, alguns soldados romanos, que ou simpatizavam, ou eram, ou foram alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Lembra daquele centurião que disse a Jesus: Senhor, por favor, eu peço que cure o meu servo que está doente em casa. E Jesus, vamos lá. Ele disse, não, por favor. Eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Eu sou um homem de autoridade. Eu digo ao meu servo, faça isso, ele faz. Eu digo ao meu recruta, meu soldado, faça isso, ele faz. Se o Senhor, com uma única palavra, der uma ordem, eu creio que o meu servo será curado. E Jesus ficou irradiante de alegria com essa postura de fé daquele centurião.
Quem não lembra de Cornélio, em que Pedro teve a oportunidade de falar do evangelho de Cristo a ele? Então, meus amados irmãos, muitos soldados já conheciam o evangelho ou já eram simpatizantes pela causa da fé em Cristo Jesus. E quando eles iam para uma missão, mas pastor, era uma missão, era uma guerra, mas eles eram obrigados porque eles tinham que acatar a ordem. E os soldados que eram crentes, o que é que eles faziam? Se a missão fosse lá nas fronteiras do Império Romano, já na região da Bretanha, lá nos confins da terra, aqueles soldados romanos que eram cristãos, eles deveriam o quê? Levar a sua fé, além, claro, daquilo que ele precisava, ele levava principalmente a sua fé consigo. E ao chegar naqueles povos que adoravam diversos deuses, ele apresentava: eis aqui um único Deus. Deixa eu falar de Jesus, o único verdadeiro Deus, para vocês. Segundo alguns historiadores, quando os primeiros missionários cristãos chegaram na Inglaterra, já haviam cristãos na Inglaterra. E como foi que esses cristãos chegaram na Inglaterra antes dos primeiros missionários? Possivelmente soldados romanos que eram cristãos foram antes em suas missões e evangelizaram lá. Meus amados irmãos, o Império Romano tinha algo chamado a unidade do Império. E a unidade do Império contribuiu para a expansão da mensagem do Evangelho. Meus amados irmãos, no Império Romano, a unidade do Império trazia a ideia de que todos estão debaixo de uma única lei. Que lei é essa? A lei de Roma. E a lei de Roma é dura lex sed lex. A lei ela é dura, mas ela é cumprida. E todos devem se submeter a esta única lei, que é a lei do poder de Roma. Aí o que é que os cristãos, os crentes, é verdade. Todos nós estamos submetidos a uma única lei. Mas eu quero apresentar na propagação do Evangelho que também as pessoas estão submetidas a uma outra lei. E todas as pessoas estão submetidas a essa outra lei, que é a lei do pecado. Como diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos, afastados ficaram da presença gloriosa de Deus. Antes do Império Romano, navegar, viajar no Mediterrâneo era um risco, ataques de piratas. Quando o Império Romano domina, ele traz segurança. Ele traz algo chamado a Pax Romana, a paz romana. Ele traz um período de tranquilidade a todos os territórios conquistados. Agora, o cristão que quisesse anunciar o Evangelho de Cristo, podia fazer uso do Mediterrâneo com segurança e tranquilidade, sem ataques de piratas, favorecendo a expansão do Evangelho de Cristo. Por conta disso, nós conhecemos Antioquia. Por conta disso, nós conhecemos a igreja de Corinto. Por conta disso, nós conhecemos Éfeso. Por conta disso, nós conhecemos Tessalônica, Filipos, Bereia e muitas outras igrejas que foram alcançadas por naquela região do Mediterrâneo, porque o Império Romano trouxe segurança àquela região, favorecendo, não sabendo eles, favorecendo a expansão do Evangelho de Cristo. As estradas romanas favoreceram a acessibilidade para a expansão do Evangelho de Cristo. As estradas romanas não eram como as estradas brasileiras, que você toda semana tem que trocar o pneu do seu carro. Mas as estradas romanas eram um trabalho extraordinário da engenharia de tráfego daquela época. E quando se abria as estradas, estava dando acesso para diversas regiões já alcançadas pelo Império Romano, que estavam para ser alcançadas também, aproveitando a oportunidade, fazendo uso dessas estradas, para que onde pudesse passar o cristão, o crente, pudesse levar a mensagem de salvação. Boas estradas significa acessibilidade. Acessibilidade significa deslocamento. Deslocamento significa a expansão do Evangelho. Na plenitude dos tempos, no tempo que Deus preparou todo o cenário, todo o ambiente, Ele enviou o seu Filho
ele favoreceu a expansão do Evangelho. Eu quero finalizar dizendo que o crédito não está em Roma. Roma foi só instrumento nas mãos de Deus. Mas o crédito está naquele que tem todo o poder e autoridade e que controla todas as nações, o Senhor nosso Deus. Eu quero dizer que Deus, o Deus que agiu na época de Paulo, o Deus que agiu na época do Império Romano, é o Deus que continua abrindo portas para a expansão do Evangelho, para conduzir pessoas a Cristo, e é o mesmo Deus que continua fechando portas para a mesma finalidade. O nosso Deus é um Deus que nos mostra circunstâncias diversas. O nosso Deus é um Deus que permite até nós passarmos por perseguições, para que possamos conduzir outras pessoas a Cristo. O nosso Deus, meus amados irmãos, é o Deus que nos chama para essa missão maravilhosa. Bem-aventurados os pés daquele que anunciam as boas novas de salvação. Agora precisamos estar atentos às circunstâncias à nossa volta. Eu vou sair desse lugar aqui porque aqui parece um inferno. Não, é aí que você vai ser a luz do mundo. É aí que você vai ser o sal da terra. Que você vai ser o instrumento nas mãos de Deus. Mas pastor, eu passo muito sofrimento aí. Eu sou muito perseguido. As dificuldades são grandes. Mas fique atento às circunstâncias à sua volta. E confie no Deus que abre, que dá acessibilidade, que dá oportunidades para a sua igreja conduzir outras a Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque compartilhar o Evangelho de Cristo vai muito mais além do que podemos imaginar. Que Deus nos abençoe.